Então, pessoal, as cruzadas, o último vídeo do nosso Memorex da Idade Média, porque ela abre uma transição para a Idade Moderna. Então, a Idade Média vai se despedindo dos nossos livros, das nossas ideias, e vamos partindo para o próximo capítulo. Mas, nesse momento, então, nós vamos falar das cruzadas. O que é as cruzadas? As cruzadas são expedições de fé, uma investida da Igreja Católica para não perder espaço no mundo. Para quem? Para o islamismo e para o protestantismo. Vinha para eles aparecendo os dois assim como: uau, eles estão em crescimento muito rápido, a gente precisa correr para não perder Jerusalém, tá? Até hoje, vivem as três grandes religiões lá em Jerusalém: o catolicismo, o islamismo e o judaísmo, tá? Cada uma no seu quadrado, cada uma no seu lugar, com as suas pessoas específicas cuidando dos ambientes de cada uma. Porém, desde esta época aqui, Jerusalém é um espaço de guerra, embora seja a cidade santa, tá? Então, para a gente compreender, desde então, as três religiões provindas da mesma raiz de Abraão, elas lutam por um espaço em Jerusalém. E isso se dá desde então, tá? Faz muito tempo isso e a gente continua nessa. Quem vai a Jerusalém encontra demarcados territórios. Então, o catolicismo precisou comprar, ele adquiriu o que ele tem lá e cuida disso. Da mesma forma o judaísmo, da mesma forma o islamismo. As três convivem, mas há essa rusga de séculos e séculos e séculos por conta de Jerusalém, tá? Isso aqui não passou, isso aqui só fica no meio assim de uma cortina, né? Mas Jerusalém continua sendo um espaço de território de disputa, embora seja um lugar de paz, tá? Bom, o que as cruzadas queriam? A fé, era a expansão da fé e a expansão do papado. Por quê? Porque estavam aparecendo monarquias e as monarquias estavam começando a tomar conta do território. Como assim o papado vai perder, né? Nós não temos como perder o nosso líder, não pode perder espaços para reis e rainhas. Então vamos expandir o papado. Eles iam avançando pelos territórios, num primeiro momento, claro, falando sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre tudo que se resume o catolicismo, mas vocês sabem muito bem que foi grande violência. Só que, ao mesmo tempo que eles se expandem, eles abrem a expansão territorial. Por quê? Porque são culturas diferentes, são soldados de diversos lugares. São culturas diferentes, é a fé que começa a se espalhar. Aí começa uma rota comercial, precisam ter lugar para ficar, precisam comer, precisam ter outras vestimentas. Aí começa um comércio muito grande, há uma expansão de comércio. Por quê? Por conta deles mesmos. As cruzadas, além de ir para Jerusalém para reconquistar o espaço, ela dá uma expansão que vai fazendo com que a Idade Média vá murchando. Então esse período, como todo ciclo que nós já vimos sobre isso, todo ciclo tem começo, meio e fim. E aqui começa o fim da Idade Média. Por quê? Porque há uma expansão, acabou o territorialismo, tá? Então há abrangência. Tudo bem. Ah, mas é a Igreja Católica, a senhora feudal, que vai se expandir pelo mundo. Tudo bem. Mas só que no momento que tu se expande, aquilo que é teu territorial começa a perder força. Então o feudo entra em queda. Tá? Não há mais fortalecimento do feudo. Começa a entrar em queda. Por que eu vou ficar aqui plantando pro meu suzerano, pro meu vassalo, se eu sou um servo que tem condições de repente, junto com as cruzadas, expandir o que eu sei fazer? As cooperações de ofício já existiam, vimos no último vídeo. Então por que eu vou ficar aqui preso a uma terra se eu sou sapateiro, se eu sou ferreiro, e eu posso sair e inclusive servir as cruzadas? São soldados, gente. Precisa de armamento, precisa de gente para fazer. Entende? Então, esses serviços das cooperações de ofício, eles saem com as cruzadas. E essa expansão, ela gera, então, uma queda no feudo, tá? Automaticamente, as doenças começam a se expandir, que nem a gente sabe que quando chegou-se aqui no Brasil, morreu-se de gripe. Nossa, de gripe, mas gripe a gente cura. Sim, a gente cura, mas em 1500 não. Sabe eu o que era aquilo que eu estava sentindo? Entende? Então, assim, essas novidades com as renovações. Tudo que é novo traz novidade. Então aqui vem... Tudo que é novo traz novidade. Tudo que é novo traz medo e traz coisas novas para dentro da gente. Então, chegou a peste negra matou 1/3 da Europa, tá? Deu um declínio aqui forte, deu um medo muito grande, como é que vai tratar, como é que vai fazer, tá?
Na sequência vem a Guerra dos 100 Anos, França versus Inglaterra. Aqui destaca a Joana d'Arc, por conta dessa guerra vai. Então assim, a Guerra dos 100 Anos extremamente sangrenta, tá? Relatos históricos de problemas muito sérios em relação à Guerra dos 100 Anos, tá? E aí vemos a igreja que começa a se expandir, mas também racha, porque vem quem luta pela verdade e não só aquilo que a igreja estava pregando. Não que não seja verdade, mas há maneiras e maneiras de se pregar o evangelho. E aí começa-se o Estado moderno, que são reis e rainhas, e um poder centralizado na mão do rei. Esse poder político vai fazer com que a Idade Média comece a decair. Vai que nem aqueles balão que tu fura, ela vai indo assim pela sala. E aí vem a Idade Moderna, que é assunto para um próximo vídeo. Agradeço vocês por terem me acompanhado nesse Memorex da Idade Média. Espero ter ajudado, deixado com dúvidas, sanado outras, mas qualquer coisa é só falar. Os resumos estão lá no drive do canal, no link da bio do Instagram e precisando é só chamar. Valeu, pessoal. Obrigadão.